A nossa Constituição de 88 não autoriza isto. Isto que o STF e que muitos tribunais e muitos juízes vêm fazendo no Brasil inteiro. Veja bem, o Luiz Roberto Barroso, não faz nem 2 meses, estava dizendo: quem critica o ativismo judiciário está criticando a democracia. Quem critica o ativismo judiciário está contra a democracia. Balela. Contra a democracia estão tribunais e juízes que vêm desrespeitando a Constituição e invadindo os outros poderes. Eles que nem voto têm. Muitas vezes nós conhecemos alguns que foram indicados, nem conhecimento jurídico e reputação ilibada eles têm. Indicados para tribunais estaduais, tribunais regionais federais, tribunais superiores. Gravem bem, a nossa Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, que diz lá qual deve ser a de cada um, a do Executivo é administrar, a do Legislativo fazer as leis, ao Judiciário atuar no julgamento de conflitos, se provocado for, se chamado for a questão, se alguém for até o Judiciário bater as portas. A Constituição não autoriza que o Judiciário seja transformado num xerifão. Não. A nossa Constituição atual não. E é por isso que eu venho dizendo a vocês outra coisa. Eles vão tentar emplacar no Brasil uma outra Constituição. Gravem o que eu estou dizendo. Já vou entrar aqui na repercussão do que disse hoje o nosso maior jurista, o professor Ive Gandra Martins. Eu estou dizendo, não é preciso ser o grande professor Ive Gandra Martins para entender que certas instituições do judiciário estão abusando de seus poderes com essa história de ativismo judicial que vem afundando o país. Não é preciso ser um homem da estatura de sabedoria do professor Ive Gandra. Um bom aluno de direito constitucional, um advogado mediano, é capaz de identificar isso, a não ser se estiver tomado por outros interesses. Muito bem. É por isso, pelo fato desse porre de ativismo judiciário não ter mais como ser justificado, que eles vão impor em breve, eu não tenho dúvida. Não vai 2 anos, 3 anos, e esta claque, esses iluministas que acham que os outros brasileiros que discordam deles estão nas trevas, vão tentar aprovar uma outra Constituição no Brasil. Porque eles sonham, e eles querem, eles precisam de uma Constituição que diga lá, dos 3 poderes, o Supremo Tribunal Federal ou o Judiciário, ele também, além das funções que sempre teve, o Judiciário tem a função, a partir de agora, de um poder mediador. Inclusive, pode mediar e escolher o que é melhor para a gestão da coisa pública. Guardem esta lembrança minha deste vídeo. Eles vão tentar empurrar uma Constituição autoritária, juristocrática, togocrática, a chamada ditadura do judiciário. Eu tenho que ficar falando que nem doido aqui, porque não pode falar a palavra certa, senão a plataforma... Bom, isso aqui eu aprendi, fui um bom aluno, modéstia à parte, de Direito Constitucional, ainda hoje sou um bom estudante de Direito Constitucional, aprendi isso sem grandes... Não há complexidade neste assunto. Há certos temas de Direito Constitucional que são complexos, mas este de que a Constituição não admite ativismo judiciário, não autoriza, muito simples. Uma criança de 5 anos, se você explicar direito, ela vai entender. Agora, vamos ficar um pouco mais sábios agora, e só para
a confirmar que nós não estamos ficando birutas, vamos verificar o que diz o professor Ivigandra Martins. Quase 90 anos, lúcido, um homem que tem uma das maiores e melhores obras de comentários à Constituição, escrita junto com o professor Celso Bastos, já falecido esse professor. Uma pena que um homem da estatura moral, jurídica e religiosa, por que não, do professor Ivigandra Martins não tenha, e não foi por falta de oportunidade, não tenha entrado no STF e não esteja lá hoje no STF. Aliás, se Bolsonaro tivesse tido calhão e colocado no Supremo Tribunal Federal, porque era prerrogativa dele colocar, aquelas 2 vezes que ele teve, homens de estatura consolidada do ponto de vista moral, religioso, ético, filosófico, além daquelas mínimas qualidades que a Constituição requer, que reputação libada e notório saber jurídico. 2 homens que Bolsonaro tivesse, 2 homens ou 2 mulheres, ou um homem e uma mulher que Bolsonaro tivesse colocado, de fato, patriota, conservadores, essas 2 figuras que Bolsonaro não as colocou, estariam hoje, mesmo lá, 9 contra 2, estariam fazendo a diferença, porque estariam, inclusive, denunciando no mundo o que, infelizmente, alguns integrantes da corte vêm fazendo em desprestígio da corte. Essa corte que é muito necessária e importante para o Brasil. A corte, não esses integrantes que aí estão. Vamos ouvir, então, o que disse o professor, refletir um pouco sobre o que disse recentemente o professor Ivigandra Martins Filho. Aqui, repercutido pelo site Poder 360, o professor Ivigandra diz assim: domínio do judiciário, aqui é o título da matéria, domínio do judiciário, ou seja, ativismo judiciário, contraria a Constituição, diz Ivigandra. O advogado cita, aspas, invasão de competência, fecha aspas, do STF sobre o Congresso, compara prisões pelo 8 de janeiro a procedimentos, alguns daqueles realmente ruins também que tomou a Lava Jato. O advogado Ivigandra, 88 anos, disse que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm contrariado a Constituição pelo que chama de invasão de competência do Poder Legislativo. E veja, este mesmo Ivigandra foi professor, escreveu livro, foi professor de alguns desses que estão no STF, escreveu livros já com alguns desses que estão no STF. Portanto, não é alguém que está de má vontade com os integrantes do STF, não. Ele está sendo digno, ele está sendo coerente ao alertar a todos, e não é de hoje que o professor Ivi vem fazendo isso, de que o judiciário brasileiro, notadamente o Supremo Tribunal Federal, tem saído da caixinha. Esta formação que aí está, em prejuízo da cidadania. Mas todos nós estamos vendo o que está acontecendo. O professor Ivigandra Martins também criticou o Supremo pelos julgamentos de acusados do 8 de janeiro. Disse que os julgamentos virtuais limitam a possibilidade da defesa. Mencionou o excesso de prisões temporárias como uma falha dos julgamentos do 8 de janeiro. Gandra também citou o caso da descriminalização da interrupção da vida intrauterina, como exemplo de algo que, na sua avaliação, extrapola as atribuições dos ministros do STF. Gandra afirmou que só o Legislativo é que pode decidir sobre essas mudanças. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o vaidoso, disse em outubro que o fato de a Constituição brasileira ser abrangente resulta em protagonismo da Corte. Eu não entendi. Esta foi uma colocação ininteligível do Barroso. O Gandra discorda, diz exatamente por ser ampla é que a Constituição foi específica, ou seja, dando a cada poder, digo eu, o seu cada um.
Gandra, o professor Ivi Gandra Martins, afirmou ainda que os constituintes de 88 buscaram alterar a situação que o executivo era dominante. Mas hoje, disse o professor, chegou-se a outra situação indesejável, qual seja, o judiciário dominou tudo. Dominou tudo. É uma entrevista, em outra ocasião nós vamos abordar essa entrevista do professor. Agora, está tudo dominado pelo judiciário. Aliás, o Gilmar Mendes nós não haveremos de esquecer, quando agora há pouco o Senado aprovou, lá no Senado pelo menos, uma proposta de emenda à Constituição para limitar a farra das decisões monocráticas de membros do Supremo, o Gilmar Mendes teria mandado dizer ao PT. Isso está subentendido por algumas falas de jornalistas da CNN, da Globo News, muito próximas a Gilmar Mendes. Teria, estou colocando condicionante porque não ouvi dele, mas as vaidosas jornalistas disseram. Teria dito o Gilmar Mendes insatisfeito. Como pode o Legislativo fazer? Ele deve ter pensado, como pode o Legislativo fazer o seu papel? Como pode o Legislativo querer fazer ser legislativo? Como ousa? E o Gilmar Mendes teria mandado dizer a Lula por meio de Jacques Wagner, por intermédio de Jacques Wagner. Vocês se esqueceram. Lula se esqueceu de que fomos nós, o STF, que o trouxemos novamente para o poder. Agora, vejam, meus amigos, eles acham que já está tudo certo, tudo dominado e que isso aí vai bem. Nós estamos entrando num grau tamanho de promiscuidade, degenerescência do Estado brasileiro, que eu não sei se eles estão realmente sabendo o que estão fazendo. Estão instaurando um caos institucional no país, um caos moral no país, que nós não estamos muito distante de até mudarmos daqui a pouco o lema que está na bandeira. Hoje tem um lema ainda positivista, ordem e progresso, lá de Augusto Comte. O exército gostava daquilo. Aliás, o exército não gosta de coisa muito estranha. Daqui a pouco vamos ter que trocar aquele lema. Caos e farra com dinheiro público. E por que eu digo farra com dinheiro público? O Toffoli talvez explique muito porque muitas associações estão quietinhas vendo o Brasil derreter do ponto de vista das leis e da aplicação das leis. O Toffoli liberou recentemente alguns bilhões em penduricários para juízes federais. Querem ver? Matéria do antagonista. Barroso autoriza governo... Não é esse não, que é outro. Matéria do antagonista. É porque Barroso está em toda parte. Barroso está em toda parte. Barroso encaminha para Toffoli recurso que contesta benefícios a juízes de quase 1 bilhão. De quase 1 bilhão. Toffoli tomou uma decisão que vai custar aos cofres públicos quase 1 bilhão de reais, porque vai injetar o chamado quinquênio nos bolsos dos juízes. O Tribunal de Contas da União, porque esse é um dinheiro do erário, inconformou-se, entrou com recurso para Barroso, mas Barroso está aqui dizendo ainda que caminhou para Toffoli, mas Barroso manteve a decisão.
Então tem muita gente que vai ter aí tempos de vacas gordas. Entenderam? Caos e farra com dinheiro público. O novo lema da bandeira da nova Constituição, de repente, do ativismo judiciário. Querem ver mais farra no judiciário? Vocês devem ter visto já isso. Desembargadora no Pará recebeu olerite, ou seja, o pagamento agora neste ano de novembro, no mês de novembro de 2023, uma desembargadora do Pará recebeu no seu olerite R$621 mil líquidos em novembro. O Tribunal de Justiça do Pará pagou mais de 200 mil líquidos a 77 integrantes da corte, uma corte estadual, em novembro. E a recordista foi essa senhora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que recebeu o líquido 621 mil. Isso explica por que o Brasil está sendo mandado pelo judiciário. Isso explica, talvez para vocês, o porquê do ativismo judiciário. Isso explica também por que tudo isso é inconstitucional. Se inscrevam nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo que é imprescindível para mais brasileiros entenderem o que está acontecendo. E nos ajude também a chegar à marca de 50 mil inscritos nesse mês de janeiro.